Olá, Ares. Gente, tudo bom? Vamos continuar com o nosso isolamento, vamos continuar com as nossas videoaulas, né? Infelizmente não sabemos quando vamos retornar às nossas aulas presenciais e por isso nós temos que avançar com os conteúdos. Essa semana, na aula de biologia, nós vamos começar uma unidade nova que vai falar sobre a astronomia, desenvolvimento tecnológico e exploração do universo, parte 1. Eu resolvi dividir essa aula para não ficar um vídeo muito longo, para não ficar um vídeo muito chato, né? Para que vocês também compreendam melhor. Mas, de qualquer maneira, vocês podem ir lá no meu WhatsApp, ou lá no privado e perguntar, né? Tirar suas dúvidas, ok? Vamos lá, astronomia. A vida humana está associada a fenômenos astronômicos e aos ciclos naturais, como o ano e o dia que permitiram a elaboração de calendários civis e religiosos. Que dias, né? Que calendários civis e religiosos são esses? São as datas comemorativas que elas são fixas no calendário, tá? Por exemplo, como o período de carnaval, que depois segue a quaresma, Páscoa, festas juninas, Dia dos Mortos, né, Dia dos Finados, e questão do Natal também, o Dia do Natal. Então, tudo isso são datas comemorativas que são fixas no calendário, tanto religiosos, que influencia, né, nós civis, como também as outras datas civis que não têm influência religiosa, que seria, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, essas coisas, tá? Gente, a astronomia é uma ciência muito antiga, das mais remotas civilizações que a astronomia ela é utilizada, principalmente para o desenvolvimento da agricultura, porque praticamente todo mundo, todos os povos das civilizações antigas, eles eram nômades, eles dependiam da plantação, eles dependiam do que eles semeavam, né, e sua colheita, e isso também, consequentemente, gerou um impacto na economia, né, eles precisavam disso, então eles tinham que observar os astros, principalmente as estrelas e a lua, para que pudesse entender quando era a época de plantar tal alimento, quando era o período certo de fazer a colheita, né? Então, foi de grande importância as observações, ok? Por exemplo, as estrelas. As estrelas, eles observavam que tinham determinadas estrelas que em certas épocas do ano elas tinham um brilho mais intenso. Então eles podiam observar, podiam perceber que tal estação iria iniciar. Então eles saberiam como controlar, né, a sua agricultura. E a questão da lua? A questão da lua, eles perceberam que elas passavam por fases e que assim puderam determinar, por exemplo, as semanas. Consequentemente, né, determinar os meses. E a questão também dela ter influência sobre as marés, porque antigamente o pessoal utilizava muito das grandes navegações. Então tudo isso, né, eles foram estudando, observando e viram que era de importância para a vida deles, para a sobrevivência deles. Fora as questões místicas, né, que envolvem em torno disso tudo, ok? Não vamos confundir a astronomia com a astrologia, tá? A astrologia tem a ver com o negócio de signo, relacionado à vida amorosa, vida financeira, aquelas coisas, ok? A astronomia é uma ciência que estuda os astros sobre a nossa influência humana, mas também aos fenômenos. Os primórdios. Gente, vou mostrar aqui para vocês essa imagem, que eu acredito que vocês saibam o que seja, né? É o monumento pré-histórico, tem mais de 5.000 anos, que é o Stonehenge, que são essas pedras, né? Esses blocos gigantes de pedras aí, que eles são alinhados, eles são arrumados como se fosse um relógio. Não se sabe ao certo para qual a sua funcionalidade. Mas a teoria mais aceita, que os historiadores e os cientistas acreditam, é que o Stonehenge seria um relógio solar, tá? Ele data de mais de 3.100 anos antes de Cristo. E que, como eu falei, a teoria mais aceita é que seria um relógio solar. Porém, existem outras teorias. Por exemplo, eles acreditavam que aí
pudesse ser um cemitério, porque encontraram 64 mortos, né? Corpos, na verdade, 64 corpos enterrados. Eles também acreditam que pode ser um observatório de vida extraterrestre ou até mesmo que seja um espaço, né? Uma área para pousos de discos voadores, certo? Mas a teoria mais aceita, como eu falei antes, é que seria justamente um calendário ou um relógio solar que determina, na verdade, os solstícios de verão e de inverno, né? Tem uma pedra principal aí que ela se alinha exatamente aos raios solares quando começa o solstício de verão, que seria no dia 21 de junho, certo? Aqui no Brasil tem um Stonehenge, tá? Que é chamado de Calçoene, que fica localizado no Acre, mas que ele já determina os equinócios, que seria a questão da primavera e do outono, certo? Então essas pedras elas foram colocadas cuidadosamente, pessoal, para que de modo ao nascer do sol no solstício de verão ela fique alinhada com a pedra principal, como eu falei antes, certo? Essa outra imagem aqui, opa, deu um errinho. Essa outra imagem aqui é uma vista aérea, né? Desse monumento, dessa construção misteriosa, né? Então, assim, se você olhar realmente, parece um relógio, é como se fosse algo relacionado à determinação realmente do período, né? Do ano. Então, vamos avançar aqui. Avanços tecnológicos, tá? É errado achar que ciência e tecnologia são a mesma coisa. Por quê? Porque ciência é a busca do conhecimento, mais ou menos abstrato. Tem coisas que nós buscamos na ciência que não são de fatos comprovados, né? Então, a gente acredita muito em quê? Em teorias, como a gente acabou de falar, do Stonehenge. Então, são coisas que não dá para provar, mas que as ideias, a gente acredita, os cientistas eles acreditam numa coisa e baseado em alguns fatos, fatos não, baseado em em alguns estudos, aí eles vão confirmar teoricamente, mas comprovar de fato não, tá? E já a tecnologia é a aplicação do conhecimento organizado no auxílio às soluções dos problemas em nossa sociedade, tá? Então tem aí esse telescópio de Galileu Galilei. O que ele está fazendo aí? Gente, ele foi um dos primeiros a descobrir, vamos dizer assim, a investigar, a explorar o universo, tá? De uma forma bem simples. Ele construiu o seu próprio telescópio, que é esse que está aí na imagem, e que ele conseguia lentes que conseguiam ampliar 8 vezes o tamanho, né, da imagem que ele capturava. E que no mesmo ano que ele inventou esse telescópio, ele conseguiu avançar, ele conseguiu fazer com que as imagens, né, as lentes, conseguissem aumentar 20 vezes mais do tamanho original do objeto que ele estava observando. O que esse telescópio tem de importância para nós hoje? Através desse telescópio que Galileu Galilei ele conseguiu provar que a Lua não era um astro perfeito como se imaginava. Ele pôde observar que na superfície da Lua tinha imperfeições, né? Tinham crateras, vales e montanhas. Por exemplo, ele conseguiu detectar as 4 luas de Júpiter, né? Principalmente a Ganymedes, que é aquela que a gente estudou na aula passada, certo? Principalmente ele desvendou, ele afirmou que o nosso planeta não era o centro do universo, e isso gerou uma revolta, uma fúria muito grande na comunidade religiosa, né? Principalmente na católica. Por quê? Porque acredita-se que Deus é o criador de tudo, né, do universo, e que se ele criou o nosso planeta com vida, nós estaríamos no centro do universo. E Galileu Galilei ele afirmou que não, que existiam outros astros que orbitavam ao redor do Sol e que nós não éramos o único planeta e nem que era no centro do universo, tá? Então a igreja, né, considerava essa afirmação de Galileu Galilei como uma blasfêmia. Então foi assim muito impactante.
E as 4 luas, né, as principais 4 luas de Júpiter, elas são chamadas também de satélites galileanos, justamente em homenagem a Galileu Galilei, porque foi ele quem, né, observou primeiramente. E essa outra imagem aqui é do telescópio Hubble, que é um telescópio bem potente, tá, gente? Esse telescópio ele já está, acho que uns 30 anos aí no espaço, capturando imagens, informações altamente necessárias e importantes para a NASA, né, para o conhecimento científico. Uma das principais descobertas aí feita pelo telescópio Hubble foi justamente a detecção, né, do oceano subterrâneo de água salgada em Ganymede, aquela lua lá de Júpiter. Olha só como essa lua é importante. E conseguiu também captar a formação de planetas, que é algo relativamente comum, como também conseguiu captar várias imagens extraordinárias de surgimento das supernovas, né? Que é a questão da morte e nascimento de uma estrela. Então, assim, qual a importância de falar sobre esses telescópios, né? A questão dos avanços tecnológicos. Porque hoje em dia esses avanços estão muito relacionados à questão da informação. Você vê os avanços desses celulares, computadores, né? Equipamentos multimídias, mas que também tem uma grande importância na biotecnologia para produzir, né, para fabricar equipamentos que possam fazer detecção de doenças, né, diagnóstico, tratamento, mas também com o desenvolvimento de equipamentos na área da indústria para facilitar e resolver mais fácil a vida de nós seres humanos, né? Vida extraterrestre. Quem nunca se perguntou se nós éramos os únicos seres, né, a habitar esse universo? Então, existe uma ciência que está se especializando nesse, nesse ramo, né, nessa área, é a astrobiologia, que é também conhecida como exobiologia. É uma ciência voltada para a busca da existência de matérias orgânicas originárias de locais ou regiões fora do planeta Terra. Estas matérias elas podem estar presentes em nosso planeta, que poderiam ter vindo do espaço sideral ou capturadas no espaço por missões espaciais tripuladas ou não. Gente, o objetivo da astrobiologia é procurar pesquisar vidas fora do nosso planeta, né? Mas que eles têm que buscar primeiro aqui. Por quê? Porque eles vão atrás da presença de micro-organismos, principalmente daqueles que são altamente resistentes a regiões inóspitas. Por exemplo, existem bactérias que são resistentes a temperaturas extremas, tanto de calor como de frio. Então, isso faz com que eles entendam o comportamento, as características, e aí eles possam ter como comparação a outros possíveis seres fora do nosso planeta, fora do nosso mundo, certo? Para estudar fenômenos tão complexos, os pesquisadores da área trabalham de forma inter, multi e transdisciplinar. Dessa forma, unem-se aos saberes de diversos campos, como astronomia, ciências planetárias, química, geologia, paleontologia, engenharia e, é claro, a biologia, certo? Então, assim, é praticamente impossível você não pensar que nesse vasto universo não existem outras formas de vida, que não existe outro mundo habitável como o nosso, tá? Então, essa ciência aqui no Brasil, essa astrobiologia, ela está ainda engateando, mas em outros países ela está um pouco mais avançada, tá? E com a ajuda de telescópios, né, potentes, vai também facilitar, vai também ajudar a detectar alguma forma de vida e fazer com que os nossos conhecimentos possam se ampliar ainda mais e ajudando em diversas áreas. Não foi citado aí a ufologia, por quê? Porque a ufologia é uma área que vai estudar principalmente vamos dizer assim, a OVNIs, tá? Eles não vão
exatamente buscar a vida fora do nosso planeta. Eles estão estudando, basicamente, assim, vamos dizer, de forma mais específica, a questão dos OVNIs, né? Mas que também pode estar relacionado, obviamente. Se vocês acharem OVNI, vão querer também acreditar que existe vida fora do nosso planeta, mas a astrobiologia ela é mais específica, ok? Então a aula da nossa aula dessa semana encerra aqui. Existe uma atividade no meio do capítulo que vocês vão ver lá, que é umas indagações sobre como é que os foguetes são lançados e também como vocês acreditam que possa haver vida fora do nosso planeta, tá? No mais, só isso. Até a próxima semana, gente. Beijo. E qualquer dúvida, pode ir lá no meu privado no WhatsApp. Tchau.